Vai dar um minutinho para as crianças saírem. Temos aí os musicais de Natal já sendo objeto de ensaio, tanto dos adultos quanto das crianças, né? Espere aí em dezembro, você tem o nosso tradicional musical de Natal. Geralmente fazemos 2 musicais, né? Um com temas diferentes. Infantil com um tema, e é sempre Natal, claro, mas outro adulto, mas sempre com abordagens diferentes. É bem interessante você vir nos 2, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer hoje, estudar hoje? Nas sextas-feiras nós estudamos livros. Toda sexta-feira nós nos encontramos aqui às 7h30 da manhã e fazemos um grupo de estudo, apenas um grupo de estudo, toda sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã. É só presencial, você que está na internet, nós não transmitimos, que sentamos e estudamos a Bíblia. E o nosso estudo atual é Mateus, Evangelho de Mateus. E nós estamos no capítulo 27. E chegamos agora, a sexta-feira passada, na crucificação de Jesus. E o que nós vimos na crucificação de Jesus é que os evangelhos, todos eles dizem que Pilatos fez uma placa e colocou sobre a cruz de Cristo, dizendo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas Lucas e João, eles dão eles acrescentam um detalhe. Quer ver? O nosso texto é João, mas eu vou ler Lucas primeiro. Lucas capítulo 23, você pode abrir aí, daqui a pouco vamos para o outro texto, tá? Mas Lucas capítulo 23, no verso 38, diz assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. O Evangelho de João, vamos comigo em João, tá? O próximo Evangelho, daí você pode deixar marcado João 19, é lá que nós vamos ficar um pouco. João, capítulo 19. E aí eu vou ler a partir do verso 17. João 19, 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Né? Pronto, vamos parar aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor Jesus foi crucificado, pendurado no madeiro, fazendo-se maldição por nós e dando-nos salvação, pagando os nossos pecados naquela cruz. Talvez hoje, Pai, o Senhor sabe o coração, tenha pessoas aqui que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, o Salvador. Pessoas que ainda confiam em várias coisas e dispersam o centro do Evangelho, que é a crucificação do Senhor Jesus Cristo, para pagamento e perdão dos nossos pecados. Então, eu clamo, Pai, que hoje o Senhor traga a salvação para as pessoas, que elas possam compreender a mensagem da cruz e possam, Senhor Deus, hoje ser salvas pelo poder do sangue de Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá. Você nota que aqui, eu escolhi o Evangelho de João, porque João é bem específico, ele diz aqui no verso 20, como eu vou ler de novo, é no verso 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim.
Irmãos, nós vamos usar uma linguagem do século XXI, né? Era um outdoor. A gente, aqui em São Paulo, hoje é proibido, né, na nossa cidade. Mas quando você vai aí para Guarulhos, no aeroporto, você vai chegando e tem aqueles vários outdoors, aquela placa enorme que anuncia produtos ou qualquer tipo de comunicação. É uma ferramenta interessante. Eu dei uma lida assim um pouco nesse pessoal de comunicação, entrei na área de vocês só para saber um pouco. Diz que é muito eficaz, e é um negócio lógico, né? Porque ele atinge todo o público, todo mundo vê, querendo ou não, está lá, né? Eu passei certa vez no outdoor, está passando assim, e estava escrito assim, olha, se você se você viu esse outdoor, o seu cliente também vai ver, anuncia aqui. Interessante, é verdade. É verdade. Então, é uma forma, e parece, né, que placas, aí elas realmente chamam a atenção. E aqui nós vemos que foi uma espécie de sátira, uma espécie de gozação, porque quando Jesus, a acusação dos judeus é que ele queria se fazer rei. E aí os judeus disseram, não, ele não é nosso rei é César. E aí o que eles fazem? Eles vestem Jesus de rei, por isso que tem toda aquela coisa desagradável, desconfortável e sofrida, que é vestirem Jesus de púrpura ou de escarlate, e depois colocarem a coroa de espinhos, e darem uma cana como um cetro. Então você nota que tudo isso era para falar, você é o rei, e fazia de rei um palhaço. Eu até falei isso na última mensagem. E agora, nós precisamos de pensar que, para completar, o próprio rei, que é o presidente, né? O sistema romano, Pilatos governava aquela província, então ele era tido como rei. Era autoridade, no sistema romano, uma autoridade. E ele mesmo, ele manda colocar essa placa. Ele que escreve. E ele que coloca. E fiquei pensando, quem pediu para ele escrever? Ninguém pediu. Os apóstolos não pediram. Podia ter pedido. Escreve que é o rei. Não. Ninguém pediu. Jesus não pediu. Os soldados não pediram. Os judeus, muito menos, queriam que tirasse. E por que Pilatos escreve? Não tem na Bíblia razão. E por que ele escreve em 3 línguas? Também não tem uma razão bíblica, né? Não tem nada na Bíblia. Mas vamos pensar. Vamos nos colocar lá. No relato de Marcos, olha, eu vou lá e volto para cá, tá bom? Mas Marcos, capítulo 15, todos os evangelhos falam do julgamento de Jesus. Mas olha o que Marcos nos relata neste evangelho dele. Evangelho de Marcos, capítulo 15, se você não tem a destreza, a rapidez suficiente, não tem importância, eu vou ler, tá bom? Marcos, capítulo 15, vai falar, a partir do verso 1, o que... peraí, estou em Mateus aqui. Um julgamento, uma entrevista de Pilatos com Jesus, uma audiência de julgamento. Então, em Marcos capítulo 15, verso 1, diz assim, logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, ou seja, toda a nata da sociedade judaica, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. E Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele, Jesus, nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Será que era isso? Eu não sei. Pode ser. Pode ser que Pilatos ficou tão impressionado porque Jesus teve a postura de um rei. O silêncio. Não espera. E para nós que sabemos o significado
de Cristo nas nossas vidas. Jesus teve a postura de uma ovelha. O pastor Israel de Natividade na Serra, eu tive ontem lá com ele, né? Pregamos lá. E aí ele fala que ele tentou criar ovelha. Eu tentei criar ovelha, mas ele tem, irmãos, uns 4 ou 5 cachorros daqueles huskies siberianos, né? 5 ou 4, olha lá. Bom, é assim. Eles têm os cachorros lá. E ele falou assim, bom, esses cachorros são tudo tranquilo, só que aquele cachorro parece um lobo. Eles conseguiram rasgar lá a tela que protege lá e atrás das ovelhas. Começaram a arrancar e morder as ovelhas, aí eles ficaram bravos, nunca foram, mas aí ficaram bravos. E aí o pastor Israel me contou uma coisa, ele falou assim, olha, e a ovelha é assim, quando você pega, ela não tenta mais escapar, ela para, ela não foge. Falou assim, então ela ficava igual pega-pega, sabe aquela que a gente explicava de pega-pega? Pôs a mão e fica parado. Ele falou assim, aí ele falou que saiu correndo, segurando os cachorros, porque a ovelha não se defendia, não fugia. Então, alguma coisa mexeu com o íntimo de Pilatos, que ele não entendeu. E aí, o que ele fala, né? Ele diz o seguinte, que pôs essa placa. E vamos para um outro personagem. Você está em Marcos comigo? Vai em Lucas. Lucas capítulo 23, eu vou voltando lá, estou só introduzindo para vocês, tá? Só para a gente pensar naquela placa. Lucas 23, 42. Um dos malfeitores, um dos bandidos da cruz, um dos que estavam sendo crucificados com Jesus, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, e um deles, no verso 42, diz assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Puxa vida! Por que ele falou isso? Se aquele homem fosse um judeu, e pode ser que fosse, hein? Judeu, ele sabia que o rei, o Messias, viria. Mas também tinha uma placa em cima. Os soldados até escarneciam, se você é rei, desce da cruz e salva. Então, o que dá para notar é o seguinte, Pilatos fez uma boa propaganda. Foi uma boa propaganda, porque próximo da cidade, e eu volto ao meu exemplo inicial, é quando nós saímos de São Paulo, tem outdoor, começa a pegar aí a Dutra ou a Ayrton Senna e aparecem os outdoors do aeroporto. Foi por isso, foi com aquilo, compre aquilo, começa a aparecer aquelas placas e a gente sem querer vai observando. Você vai observando, porque está lá. E todos começavam a perceber. Então, a primeira coisa é por que Pilatos escreveu. Irmãos, vamos só pensar uma coisa. Há um Deus no céu que governa o universo. E ele põe cada detalhe da vida. E mesmo uma pessoa ímpia, mesmo uma pessoa ímpia, vamos colocar aqui, mesmo uma pessoa que é ateu, eu vou falar assim, é melhor do que impiedade, vai? Senão vai dar uma outra conotação. Mesmo alguém ateu, uma pessoa ateia, ela faz as coisas que Deus quer. Porque Deus manda em tudo. Quando você vai lá em Jó, você vê que o diabo quer fazer alguma coisa, tem que pedir para Deus. Irmãos, Deus ele manda em tudo. Não há esse maniqueísmo de que é Deus contra o diabo. Não, irmãos, o diabo obedece a Deus, tem jeito. É ele que manda em tudo. Vamos tomar isso? Então, Pilatos, ele, sem saber, ele fez uma propaganda para o Senhor Jesus. E como ele começa? Pilatos, vamos pensar aqui que, irmãos, a inteligência do homem é a mesma na história, hein? Hoje, nós não somos mais inteligentes do que o pessoal do passado, hein? Aliás, dá uma olhada aí, parece que o QI recente é até um pouco menor do que o passado aí, vê os estudos aí que parece que diminuiu. Então, olha, não, irmãos, são pessoas inteligentes, eles não são ignorantes. A gente tem mais tecnologia, mas eles têm a sua inteligência também. Não pense nisso. Olha as construções antigas, pense na Arca de Noé,
Cadê as faculdades de engenharia, náutica? E ele fez uma arca e o negócio funcionou. Na Torre de Babel funcionou. Então eles tinham inteligência. E Pilatos tinha também inteligência e astúcia. Porque ele não era um bobo, ele era um político experiente. E um governador que sabia governar. E ele escreve em 3 línguas. Não precisava, mas ele escreve. E quando vocês têm aí da área de marketing, aí agora marketing digital, etc., né? Você tem o seu público. E quando você faz uma propaganda, você tem o seu público. E a propaganda funciona para o público. Quando ele põe em 3 línguas, ele tem um público para atingir. Então, pense bem, eu estou passando lá e vejo uma placa em hebraico. Não era essa frase, mas era mais ou menos assim. Mas você pode pôr aquela primeira placa que eu pedi lá? Eu pedi uma placa para a gente ver aqui. Deixa eu ver se aparece aí, se vai dar certo aqui a minha ideia. Eu aqui não estou vendo, mas daqui a pouco deve aparecer para vocês aí. Vocês vão me mostrar. Tá vendo que legal? Olha aí, ó. Não está escrito Jesus Nazareno, está escrito outra coisa. Mas aí eu achei legal essa frase aí. O único problema é que eu não sei o que quer dizer. Então, não serve para mim esse negócio aí, porque o que é esse monte de coisinha? Para começar, você que está aí, é para ler da direita para a esquerda. Olha aqui, aí começa. Ô, pastor, por que faz da direita para a esquerda? Igual fazer conta, a gente faz conta da direita para a esquerda, não é? Assim, mais lá, não vai multiplicando aí, porque é árabe, né? Então, é da direita para a esquerda. Um monte de coisinha lá, um chifrinho para cima, um chifrinho para baixo, umas linguinhas para lá, tá mais parecido. Para mim é mais uma pauta musical. Como eu não sei ler nenhum dos dois, para mim continua sendo, não vou falar que é grego, porque não é grego, é hebraico. Aí tem essa placa. E qual era o público-alvo dele? Quem leria isso? Não era um povo comum. Era o judeu. Não só o religioso, mas o judeu que tinha uma ideia, porque ele perguntaria o que está escrito. E incomodou tanto os sacerdotes, porque o povo iria entender. O povo judeu. Por isso que eles queriam, muda, fala que ele disse que é o rei. Não. Pilatos falou, não, eu escrevi isso e acabou, não vou mudar. Eu escrevi. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso incomodou. E por quê? Quando o judeu lia isso, o que vinha à mente dele? O Messias que iria restaurar Israel. Lá, se você está comigo em Lucas aqui, Lucas 24, na conversa de Jesus com aqueles discípulos que iam para o caminho de Emaús, eles contam qual era a expectativa. Vamos lá, Lucas capítulo 24, verso 17. Quando Jesus pergunta para eles, né, diz assim, e ele lhes disse, Jesus falando com 2 discípulos, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um dos discípulos, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles, os discípulos, lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, olha a placa, a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o 3º dia que essas coisas aconteceram. Religiosos, eles sabiam o que esperavam. E olha, Jesus Nazareno, o da placa, esperava e já era o 3º dia. E sabe o que alimentava neles? A esperança de que o Messias viria. E eu quero fazer uma aplicação para você. Vamos pensar que isso aqui está escrito para você que é religioso. Religioso. O religioso tem uma esperança. Não importa a sua religião, você tem uma esperança. Por isso que você pratica a religião. Porque a religião é algo abstrato. É algo abstrato. Você espera que alguma coisa vai acontecer depois dessa vida. Ou, algumas religiões até,
nessa própria vida, mas você espera algo. E é com você que eu quero falar. O que você espera? O que você espera de Cristo? O que Ele faz para você? Você espera que Ele vai melhorar a sua vida financeira? Você espera que Ele vai curar sua doença? Você espera que Ele vai consertar a vida sua, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais? Você acha que é isso? Olha, não ponha a sua esperança em coisas vãs. O Senhor Jesus, a esperança nossa é ir com Ele, estar com Ele no lugar que Ele preparou, porque Ele morreu para pagar os nossos pecados e nos tirar da condenação do inferno. Sem isso, não há esperança. Muitas pessoas e muitas religiões creem em Cristo, viu? Muitas, até as religiões afro, né? De raiz africana, de matriz africana, eles creem em Jesus. Jesus é um dos orixás, eu não sei o nome, tá? Me perdoa, eu não sei o nome lá, mas ele é das entidades lá. Os muçulmanos acreditam em Jesus, ele foi um profeta. Não tem dúvida. O problema é, qual a diferença do cristão? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é aquele que se fez carne, que Deus desceu a este mundo, se fez carne, viveu como humano para poder morrer, porque Deus não morre, e Nietzsche, o filósofo, estava errado, porque não foi Deus quem morreu, quem morre é Cristo o homem. Lembra? O mediador é Cristo o homem, ele faz humano para morrer. E aí quando ele morre, ele é pendurado no madeiro, e ali ele nos dá a salvação, porque ele paga os nossos pecados. Quem é Cristo para você? Quem é? Se você ainda não tem Cristo como Salvador dos seus pecados, sabe, como uma pessoa que morreu para pagar e resgatar os seus pecados, se é uma pessoa, se você não sabe ou não pensou que por causa do seu pecado, da sua tendência pecaminosa, você iria para o inferno, porque nós só sabemos da nossa maldade quando somos testados. Olha, já vou dar notícia para você. Se você for lá para a Natividade da Serra e for visitar o pastor Israel, aqueles cachorros são enormes, parecem um lobo, mas não fazem nada. E literalmente não fazem nada, você pode fazer tudo. Você pode coçar, pôr a mão na boca, ele não morde. Até que aparece uma ovelha. Então nada de ir com pelinha de ovelha lá, porque ele vai te dar mordida. Então você vê, por que isso? É a tendência do pecado, porque Adão e toda a criação caíram junto. Só que daí você tem que ter a perspectiva certa. E eu não quero demorar hoje, mas eu quero pensar com você. Se você é um religioso que não entendeu o plano de Cristo, você, como eu, está lendo aqui sem saber nada. A gente sabe que deve ser uma frase religiosa, mas não sabe o que quer dizer. Está ali na nossa frente, só que a gente não sabe. Então você é como uma pessoa que olha para Cristo sem saber o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te dar salvação. Às vezes nós cantamos aqui, adoramos, mas não sabemos, não usamos no nosso dia a dia. Amanhã vai ser o dia que você vai confiar em Deus. Sabe por quê? Porque se amanhã você tiver um problema, é Deus que vai te ajudar. Mas se você não sair do problema, irmãos, olha, nós sempre temos pedido de oração, né? Sempre temos. E ó, parece difícil, hein? Eu já falei, não sei se foi aqui ou outra igreja, mas olha, irmão, toda doença é um aviso da morte dizendo, estou chegando, toda, não vem com essa não, mas é todo mundo, olha. Eu cheguei lá uma vez, eu falo para vocês, né, que é público, né, eu faço sempre meus exames, porque minha família tem problema de coração e tal, aí um dia a médica falou assim, olha, deixa eu fazer o exame que tem algo errado, eu falei, a morte já está me dando uma cutucada, aí ela, vamos fazer outro exame, eu falei, a morte está mais perto, aí ela falou, tem que ser um exame mais específico, ela está do lado, ela está chegando, mas de feito, quando eu fiz o cateterismo, eu falei, eu li errado, né, porque minha leitura é sempre otimista. Eu falei, eu tenho aí uns 30% de veia entupida. Ela, não, 40%. Ela falou, você está mais perto da morte do que você pensa. Então, a leitura tem que ser certa. E se você tiver com a perspectiva errada, o problema não é morrer. Morrer, eu vou morrer. Você vai morrer. Não vai morrer. Olha lá, o esquerdo, lá, o jogador lá com 27 anos. Caiu no meio do campo morto. Ninguém estava perto dele. Caiu, pum.
morto não, né? Mas poucos dias depois ele morreu, não aguentou. Não adianta. Ou o famoso lá, o Silvio Santos está com mais de 90, mas vai morrer de qualquer jeito, não tem, vai morrer. Então, o problema é, e depois? E depois é que a frase de Cristo muda. Depois é que quando você vê Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, o Messias prometido, aquele que vem restaurar o seu povo e fazer um povo zeloso de boas obras, aquele que prometeu que viria, que sofreria, que morreria, que ressuscitaria e que voltaria. Já cumpriram quase todas as fases, falta só uma. Ele vai voltar. Então, pense nisso. Não sabe ler essa frase? Cuidado, leia Jesus Cristo como o Salvador que te dá vida eterna. Não é o milagre, não é o que dá bom emprego, não é o que te dá um carro novo, não. Ele te dá a vida eterna. Se não fizer essa leitura, puxa vida, se não fizer a leitura, aí pastor, aí é grego para mim, é grego mesmo, vamos pôr em grego. Tem grego também, olha lá que legal, ó, pronto. Agora dá para traduzir, né? Não entendeu a primeira, agora dá para você entender. Você na internet com certeza está aí no Google, aí pode procurar, né? Então, aí tem, eu nem sei onde começa esse negócio aqui, pessoal. Eu não sei se é de trás para frente, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui não, isso é grego. Mas sabe que quando eu li essas frases aí, eu pensei, tanto faz para mim grego e hebraico, não adianta. Quando eu falar, está falando grego para mim, eu posso falar, está falando hebraico, eu também não entendo nada. Eu vou saber o que é isso? Não sei o que é e por que escreve em grego. Porque 300 anos, aproximadamente, antes de Cristo, o Senhor Deus, o dono da história, permitiu que um jovem homem, chamado Alexandre, que depois chamamos de Alexandre o Grande, ele conquista o mundo conhecido. Ele conquista, e ele leva a cultura grega do mundo, chamado helenista, que é a cultura grega, para o mundo. E aí, todas as pessoas, de certa forma, começam a falar o grego, porque era a linguagem dominante. Olha, pensa bem, por que nós falamos português? Porque somos uma colônia portuguesa. É simples. Por que os nossos irmãos aqui falam espanhol, falam castelhano? Porque era uma colônia espanhola. Por que o pessoal da África, alguns, né, falam português, outros falam inglês? Por quê? Porque eram colônias britânicas. Então, é sempre assim. E como ele colonizou praticamente o mundo antigo, falava-se grego. E aí, o que Deus fez? Deus ficou com raiva dele? Não, irmãos, não. Deus é o Deus da história. Ele escreve no Testamento em grego. Porque daí todo mundo lia. Era uma língua franca. Língua franca é essa língua que você vai em algum lugar do mundo, as pessoas de alguma forma falam, como o inglês hoje, é uma língua franca. Nem todo mundo entende, mas a maioria das pessoas, de certa forma, entende. Você vai a algum país estrangeiro, vai ter a placa na língua dele, em grego lá, e em inglês, em alguns pontos turísticos, né? Então, é isso. Então, há pessoas que conseguem entender Jesus na linguagem popular. Eles até se ajoelham diante de Jesus. Quando ele vê uma cruz, ele se ajoelha. Ele às vezes tem uma estátua, uma imagem. Quando ele vê um filme de Jesus, ele respeita. Por quê? Porque ele sabe que historicamente aquele homem existiu. Ele não é nem religioso. Ele não é religioso. Ele acha que existe Deus. Nós chamamos isso de agnóstico. Agnóstico é a pessoa que sabe que existe um Deus, mas não sabe como chegar até ele. Não sabe. Não sabe. Os gnósticos, né? Eles acham que você chega a Deus pelo conhecimento. O agnóstico, eu não sei, eu não conheço, não sei o caminho para chegar no céu, não sei como é que funciona. Mas sei que tem um Deus. Isso é um agnóstico, né? Recentemente, como eu disse, aí até o pastor Neil estava presente, ele que é físico, né? Que uma das últimas teorias que eu tenho ouvido aí da área de física é que o universo teve um começo. E aí fala, se teve um começo, alguém começou. Porque quem está antes do começo? Só pode ser um ser infinito. Mas daí, as pessoas que são cultas, que sabem de Jesus, que até acreditam em Deus, só que eles não sabem como chegar até Deus. Então eles têm a teoria deles. Deus é amor,
então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Recentemente eu vi um homem que disse assim, não, eu não mandaria meu filho para o inferno, então Deus também não manda. Quando você coloca a sua medida, para Deus não funciona muito, né? Não vai funcionar nada. Deus tem o jeito dele, não quer dizer nada com o nosso. Nós que somos feitos à imagem e semelhança dele, não ele a nós e semelhança nossa. Então fala aqui, Deus é amor. Ou então você fala, todo mundo faz isso, olha aí, grego eu não entendo, mas alguém vai entender, porque todo mundo faz. Hoje eu tenho o Google Tradutor. É verdade, é verdade. Ou então, no último, você pode dizer, sabe, nem sei se Deus existe. Todos são pensamentos que eu digo normais para quem não tem Cristo. Sabia que isso é normal? Normal. É normal, vamos viver, porque a gente não sabe se existe Deus. É um pensamento normal. Mas o fato de ser normal não quer dizer que está certo. Não, peraí, pessoal, antes aí de Galileu, de Copérnico, daquele pessoal todo, o normal era acreditar que o Sol girava em torno da Terra. E era verdade? Não era, mas era normal. Só que não era verdade. Ser normal não quer dizer nada, irmãos. É o que você, mãe, quando vem o seu filho e fala, mas todo mundo foi mal na prova. O problema é de todo mundo. Você é meu filho, eu não sou mãe de todo mundo. Todo mundo que se vire. Esse é o problema. O normal é de todo mundo. E não quer dizer que está certo. Porque eu vou num texto aqui, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Hoje eu não estou fazendo expositivo do texto, então eu estou indo para lá, viu? Estou rodando um pouco na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. No verso 3, 3. Porque não basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Aqui gentios, irmãos, os não religiosos, tá bom? Os que não eram judeus. Hoje podemos falar os não religiosos. Andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O normal é desprezar Deus, mas olha o que Pedro diz. Eu vou ler de novo. As pessoas que falam, você agora é crente, não anda mais com a gente, ficou chato, pensa. Eles acham estranho o verso 4. Não correrdes com eles, ou não ter a mesma vida que eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E aí olha o que Pedro diz, os quais, todos eles, crentes ou descrentes, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem? Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Porque Jesus disse que o Pai deu a ele todo o juízo. Juízo é julgamento. Quando ele voltar, ele vai julgar. Ele hoje, você tem condição de ver aquele Jesus Nazareno, Rei dos judeus crucificado. Aquele é o Salvador. Quando ele voltar, ele será o juiz. E aí é diferente. Aí é diferente. Ali, a criatura será julgada. A Bíblia diz que nós levaremos as nossas obras. E as nossas obras, você tem que olhar a Bíblia num todo, hein? Pastor, está vendo? Leva as obras. De manhã na classe dos homens, nós estudamos sobre fé e obras, de certa forma, foi o nosso estudo de hoje. E as nossas obras demonstram a nossa fé. Então, pastor, eu não entendo o grego. Mas eu vou te contar uma coisa. O grego existe. Alguém traduziu, e por isso que você sabe que existiu Platão, Aristóteles, etc. Até Alexandre, você sabe que existe. Embora eu não sei falar grego, eu sei que ele existe. Eu sei até que tem um país chamado Grécia. Eu sei até que teve um problema agora, porque tem uma parte da Grécia que chama Macedônia, e tem um lugar chamado Macedônia, eles queriam dar o nome de Macedônia, tem que ser Nova Macedônia, porque todo mundo quer ser o berço de Alexandre. Porque eu só sei que existe. Se você sabe que Jesus existe, sabe que Deus existe,
mas não está preparado para o julgamento, o rei dos judeus vai julgar todo o mundo. Você tem que tomar cuidado, porque não são só os judeus que serão julgados, por isso que ele escreveu em hebraico, não, escreveu em grego, todo mundo será julgado, inclusive eu e você, porque o grego nós estamos aí, nessa linguagem universal. Fala, não, pastor, mas esse negócio não é para mim não, eu queria que você pensasse nisso. Olha, o Senhor Jesus, eu não uso grego todos os dias, nunca uso grego, mas naquela época, o grego era a linguagem corrente. Se você pensar bem, você usa o português que nós chamamos de coloquial. O que é o coloquial? É o inglês da conversa, né? A gente escreve de um jeito e fala de outro, né? Escreve assim um negócio mais bonito, né? Mais rebuscado, mais fino, mas a gente fala, né? Você vai escrever lá, agora no WhatsApp que mudou, né? Que antigamente escrevia assim, ó, não é mesmo, agora é né? A gente já, né? O que é né? Né é, não é. Aliás, né não é mesmo. Então, não tem problema, só que você usa. E aí você tem que pensar comigo o seguinte, olha, a influência do mundo vem, e você tem que fugir dessas interpretações que, na hora do julgamento, elas vão te condenar junto com as pessoas. Eu vou rodar hoje na Bíblia, hein? 1 Timóteo, capítulo 6. Me perdoa se você é uma pessoa que nem tem contato com a Bíblia, me perdoa, mas você pode fazer duas coisas, ou você me pergunta depois, eu te passo os textos, ou isso aqui vai ficar gravado no YouTube, você assiste de novo e vai anotando. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo, Timóteo, capítulo 6, olha o conselho que ele dá no verso 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu o testemunha de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você, um dia, vai aparecer, como ele disse aqui, a seu tempo, ele vai mostrar que é o único Senhor, o único. Não importa se você acredita ou não em Deus, não adianta, vai ter um julgamento. Eu queria que você mostrasse isso para você mesmo com as suas obras. Você já aceitou Jesus? Então, se você já aceitou Jesus, a Bíblia diz que você é um cidadão do reino celestial. Você tem que se submeter a este rei. E sabe o que a Bíblia diz? Nas palavras de Jesus, ele diz, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você acha que é crente, o que você tem que fazer? Você tem que se integrar numa igreja, porque é o que a Bíblia diz. Você tem que declarar publicamente, porque com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que se batizar, porque tem que obedecer o que Jesus mandou. Você tem que participar da igreja para ser útil no reino. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que ser uma nova criatura. Não adianta falar que acredita e está em grego. Olha, eu vou dizer para vocês. Sabe por que eu acredito que está em grego? Porque eu pus no Google e ele falou que é grego. Porque senão eu não ia acreditar, eu sei lá. Pela nossa experiência de vida, não parece japonês, que japonês é aquele monte de casinha. Não parece hebraico, que hebraico aqueles chifrinhos lá, aqueles negocinhos, parece a pauta musical. Então não parece. Sei lá, se for russo pode ser, não sei se russo é diferente, se usam os alfabetos, também não sei. Mas para mim ele falou que é grego, eu acredito. Agora, já imaginou, se quando eu terminar aqui, tem alguém que fala assim, pastor, que bom, nós vamos fazer uma prova de grego. Eu falo, repetir. Não repita. O Senhor Jesus é o Salvador. Quando Ele vier julgar, haverá uma prova. Se você realmente tem fé nele. E a Bíblia diz que aqueles que não creram já estão condenados. Se você é um condenado pela indiferença, pela incredulidade no Senhor Jesus, eu te convido hoje a mudar a sua vida.
e crer em Jesus. E daí você vai mudar. Não vai precisar saber grego, nem hebraico, porque um dia que chamamos de dia de Pentecostes, quando foi falado do Evangelho, cada um entendia na sua própria língua. Por quê? Porque a língua de Deus é universal. Ele criou. Nós falamos português, inglês, espanhol, sabe por quê? Tudo por culpa da Torre de Babel, senão a gente está falando tudo uma coisa só hoje. É só isso. Então, é só voltar para a origem, na linguagem universal que é de Deus. Então, o hebraico foi lá para os judeus. O grego foi para todo mundo de fora da cidade, né? Os que moravam em São Paulo, lá não estou brincando, hein? Não tinha, era proibido outdoor, mas vai chegando em Guarulhos, já vê as placas lá. Se os judeus viram, os outros povos também viram. Mas interessante que, não contente com isso, ele escreve em latim. Mas latim a gente fala português, latim é mais fácil. Põe lá em latim agora, mas agora latim, pessoal, olha lá, pronto, olha aí, ó. Agora ficou fácil, agora eu consigo até ler, ó. Jesus mortus est pro vobis, que legal. É isso, se não for isso, é parecido com isso. Aí, agora eu já sei ler. Mas o que quer dizer? Não, eu ainda não sei o que ser, já consigo ler. Já está melhorando o meu negócio, pessoal, já sei ler pelo menos. E a gente que entende que tem Jesus, mortus deve ser alguma coisa com relação à morte, este deve ser o verbo ser, pro deve ser algo de pra, vobis eu não sei, né? Se for ora por nobis eu ia saber, porque é aquela plantinha. Mas pro vobis deve ser, será que escreveram errado lá? Não escreveram, né? Então não sei. Mas eu já comecei a entender, e a minha pergunta foi, por que ele escreveu em latim? Peraí, aí eu fui pesquisar, que era o latim, que é a nossa língua mãe, de certa forma. Aliás, nossa língua avó, né? É o latim. O latim era a língua dos romanos, que tinham direitos. O latim era a língua da administração, do exército e da elite. As pessoas que faziam dentro da lei. As pessoas que faziam as coisas certas, que tinham um status diferente, que eram cidadãos romanos. E aí você pode ser uma dessas pessoas. Eu vou aplicar, não é isso que o texto diz, eu vou aplicar. Eu pensei que esses latim foi escrito para pessoas que querem fazer tudo certo, achando que com isso vão para o céu. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu nunca matei, nunca roubei, tem gente que fez muito pior. O latim é para eles. Mas para eles, porque latim era a língua do romano, Paulo escreve aos romanos, e eu vou ler lá com você, Romanos capítulo 3, volta aí, depois de Atos, você vai encontrar aí Romanos, capítulo 3, no verso 9, diz assim, pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então você vai começar a pensar que aqui no latim, a pessoa que faz as coisas certinhas, não resolveu muito a vida sua. Porque o rei, ele nos dá o direito de entrar no reino. Essa é a diferença. Olha, eu moro, você que não sabe, né? Pertinho do Autódromo de Interlagos, dá para ir a pé. Eu moro ali. Agora, quando tem a corrida, se eu quiser entrar, eu nunca entrei, sabe por quê? O cara quer mais de R$1.000 para entrar. E eu vou brincar, né? Já pensou, eu chego lá e falo, mas eu moro aqui, deixa eu entrar. O problema é seu. E sabe por quê que o problema é deles? É meu? Porque eu moro no bairro, mas eu não faço parte do reino do autódromo. Ali eu não tenho direito.
Você que mora em outro lugar do mundo, traz uma carteirinha assim, ó, eu sou mecânico de uma das equipes. Você entra e eu não entro. Por quê? Porque você tem a carteirinha de cidadão do reino. Os romanos, eles tinham certos direitos que os outros não tinham, mas agora nós temos um rei, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que ele deu a entrada do reino para todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou este rei, para que todo aquele de qualquer língua, de qualquer nação, que o receber, possa entrar no reino glorioso de Deus Pai. Então eu penso para você, você hoje não quer pensar em entrar no reino, tem que aceitar Jesus. Só funciona desse jeito. Não precisa de saber ler. Não precisa. Sabe, você aí, eu não tenho família de tradição evangélica, mas eu conheço pessoas cujo avó, alguém me contou que a avó nem sabia ler, mas sabia as coisas da Bíblia. Decorava. Nós temos um irmão aqui nessa igreja, aqui, que há 30 anos atrás, ele ia ler no culto, ele decorava em casa o versículo para ler. Ele não sabia ler. Os filhos tinham que ler, ele decorava e vinha. Mas ele conseguiu manter a fé até hoje. Porque não precisa. O Senhor Jesus é que nos dá isso. E você não se preocupe com isso. Pilatos só estava dizendo, e ele tirando o sarro, né? Perdoe a gíria. Ele colocou para os soldados dele. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim. O público de Pilatos foi os judeus. Você aí da área de comunicação aí, marketing aí, ó. O público dele foram os judeus. O público dele foi o povão, porque era o grego, que todo mundo falava. O público dele foram os romanos, cidadãos romanos, autoridades, juízes. Todos deviam saber. Pilatos foi usado por Deus, sendo ímpio ou não, para proclamar que a morte de Cristo é universal. Que a morte de Cristo é o único caminho para todo o homem. Não só para o judeu, não só para o grego, não só para o romano, mas todo aquele, inclusive eu e você, que não sabemos grego, pelo menos eu não sei, hebraico, latim. Daí você começa a falar, mas e como que isso veio passando? Irmãos, aí começa a vir nas línguas de hoje. Põe na próxima aí, irmãos. Aí, ó, aí já tem uma língua que vocês já entendem aí, né? Aqui, vocês já entendem aqui, olha, como... deixa eu pegar aqui, ó. Ó, vou sair da câmera aqui, hein? Vocês se viram aí atrás, ó. Aí, como nós temos a professora de inglês aqui, ó a merchandising, hein? Ó o jabá. O que quer dizer isso daqui, minha filha? Vai, põe, porque nós não sabemos aí. Lê lá. Em português. Em português. Jesus morreu por você. Tá vendo? Obrigado, meu. Jesus morreu por você. Toda hora estava escrito isso. Mas, por que em inglês? Ainda continua uma língua universal. Mas põe o próximo, irmão. Pode pôr o próximo slide. Aqui está na língua que você entende. Mas se tivesse algum estrangeiro aqui, o anterior ele ia entender. Porque é a língua franca. Foi isso o que Pilatos fez. Colocou a frase, só que ele coloca outra frase, mas ele coloca para todo o mundo poder entender. E a minha pergunta é, você entendeu? Em algum momento você entendeu? Em alguma língua você entendeu? É isso que ele fez. Ele morreu por você. A salvação é universal. A salvação é para todos. E quando nós pegamos isso, todo o resto não importa mais. Por isso que, voltando ao nosso texto lá de João, vamos lá para João. João, capítulo 19, né, onde eu estava lendo lá, eu vou ler novamente aqui, olha, 19 do verso 17 que eu li, né? Vamos lá. E levando ele às costas a sua cruz. Eu vou mexer com o texto. E levando ele às costas a cruz que era minha
carregava os meus pecados. Saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus é o centro, tanto daqueles que negam como aqueles que aceitam. Ele sempre é o centro. E Pilatos, o presidente, quem tinha autoridade, e Jesus diz que a autoridade dele vinha do Pai. Então ele sabia o que estava fazendo, ele estava sendo naquele momento mandado por Deus. E Pilatos escreveu também em cima e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Voltando ao verso 20, no finalzinho, estava escrito em hebraico, grego e latim. Judeus, hebreus, sacerdotes, entendam, este era o rei. Jesus morreu por você. Povo que fala grego, que fala português, que fala a língua do povão, Jesus morreu por você. Autoridades, você que se acha que é melhor, ou que você não é tão ruim quanto as pessoas, Jesus morreu por você. Eu queria que você pensasse nessa noite nisso. Jesus morreu por você. Não mude isso da sua mente. Você que já tem Jesus Cristo, tenha certeza, esse será o julgamento. Jesus morreu por você. E todo aquele que o aceitar não vai perecer, mas terá vida eterna, porque o Rei prometeu. E esse é um Rei que não volta atrás. Este é um Rei que falou que de maneira nenhuma lançará fora. Venha para Cristo, se você ainda não tem. Se você está longe do caminho, saiu do reino, volta para o reino. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Imagina na minha brincadeira lá, que eu perdi a carteirinha de entrar no autódromo. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia perguntar: como é que eu recupero de novo? Eu quero entrar, eu quero ver a corrida. Eu já passei dos 60, eu nunca vi. Eu quero ver, eu preciso. Estou brincando, né? Não preciso, mas imagine, eu quero ver. Precisa da carteirinha. Você quer ir para o céu? Quer entrar no reino de Deus? Precisa da carteira assinada com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Nós vamos orar agora. Vamos pensar um pouco da nossa vida. Vou deixar você pensar. Pense um pouquinho. Você é um religioso, mas acredita em Jesus? Você acredita em Jesus como Filho de Deus? Você acredita em Jesus como aquele que morreu para te dar salvação? Então você tem que declarar com a sua boca: aceite Jesus hoje. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que hoje tenha a salvação aqui, Senhor. Se alguém mesmo assistindo de longe, na rede social, essa mensagem, que a tua palavra possa ser tocada no coração, e que também se declare Jesus, o nosso Rei, o Rei não somente dos judeus, como o Rei de todo o universo, o meu Rei, o nosso Rei. Eu te peço em nome dele, que hoje possamos ver vidas sendo transformadas, e pessoas vindo para fazer parte do teu reino. Te peço, Senhor, em nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém.